O STF abre 3 ofensivas contra a direita em menos de 48 horas. Dessas 3 ofensivas, 2 são contra pré-candidatos nas próximas eleições. É impressionante, mas foi isso que aconteceu. O Van Hatten, Geyer e Malafaia, 3 nomes que ontem, no dia 28 de abril, a primeira turma tornou réus. Tornou o deputado Geyer réu, o pastor Silas Malafaia, que nem foro privilegiado tem, e acabou entrando nesse balaio. E também ontem o PGR Gonê fez alguma coisa da vida e sempre errado, denunciou Marcel Van Hatten por um discurso que o Van Hatten fez da tribuna, algo que obviamente ele tem imunidade, mas no Brasil ninguém mais tem Galera, imunidade, deixa o seu ninguém mais tem like, direito nenhum, se a inscreva no liberdade canal. é escassa para todo mundo, inclusive para os parlamentares. Eu vou te explicar por que essas 3 ofensivas foram abertas em 48 horas e te contar que elas são uma foto de um STF que muda a régua conforme o réu, conforme quem é a pessoa a quem ele quer atingir. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like nesse vídeo. Muito bem, 3 pontos para a gente pensar juntos aqui. Primeiro, que como eu mencionei, em menos de 48 horas, o STF e a PGR abriram 3 frentes simultâneas contra figuras relevantes da direita brasileira. Primeiro, a primeira turma do STF tornou o Gustavo Geyer, do PL, pré-candidato ao Senado por Goiás, réu por injúria contra Lula, baseada em uma postagem que associava o presidente ao fascismo, ao Hamas e etc, etc. Sendo que vale aqui a gente lembrar que em 2022 o Bolsonaro pôde ser chamado de genocida pelo próprio Lula. E agora o Lula não pode ser associado ao Hamas ou a qualquer coisa do gênero. Cadê a régua? Onde que está a régua? Isso é um completo absurdo. Total. E fora que o Geyer é parlamentar. A imagem que ele fez com inteligência artificial fazendo essa associação foi feita depois que ele foi diplomado. Portanto, já estava resguardado, ou deveria estar, pelo artigo 53 da Constituição, que permite que quaisquer manifestações de parlamentares sejam invioláveis. É isso que diz a Constituição. O Silas Malafaia, também pela primeira turma, foi tornado réu por uma manifestação em que ele disse que generais do Exército eram, abre aspas, frouxos, covardes e omissos, numa manifestação. Quais generais? Ele disse? Não, ele não disse. Mesmo assim foi tornado réu. Se você não tem um destinatário específico, não dá para dizer que aquela pessoa foi ofendida. Não dá para alguém dizer, opa, frouxo, então sou eu, hein? Então eu me senti ofendido. Parece a história do Lula quando colocaram a faixa ladrão e ele falou, opa, é comigo. Só pode ser comigo. Aqui ele falou que frouxos, covardes e omissos, aí sai meia dúzia de militares e dizem, opa, essa é comigo, me ofendeu. Bom, meu caro, então você está vestindo a carapuça. E o Marcel Van Hatten, que é líder do Novo na Câmara, ele fez um discurso da tribuna em 2024 e acusou o delegado Fábio Chor da PF de criar relatórios falsos e manter Felipe Martins preso. Esses 3 fatos foram entendidos, uma fala da tribuna, como criminosa e por isso ele passa também a ser réu. É claro que o método aqui, meus amigos, o método é que eles façam com que a direita sempre esteja numa coleira ou numa possível coleira. Quem não está na coleira está sempre sob risco de estar na coleira. Foram o que eles fizeram também, abrindo um inquérito contra o Flávio Bolsonaro e também a mesma coisa em relação ao Zema, quando o Gilmar Mendes pede para a PGR colocar o Zema no inquérito das fake news. Então isso é um método, como eu mencionei. O próprio Dino, que participou aqui desse julgamento, dizendo que eles deveriam, que essas pessoas da direita deveriam se tornar réus, disse lá atrás numa sessão que o fascismo, estou falando fascismo só para abrandar, para não ter problema aqui no YouTube, mas foi coisa pior que ele disse, mas enfim, que o fascismo era parte do debate público, quando lhe interessava. Agora que não lhe interessa mais, ele acha que qualquer coisa a ser dita contra uma autoridade merece investigação. Portanto, não é contra, portanto, é contra quem se destina a fala que importa para os ministros. Se é para a esquerda, é liberdade. Se é contra a esquerda, a fala é censura, é crime e assim por diante. Se a fala é contra a direita, é liberdade de expressão, como eu mencionei até no próprio caso em que genocida pode ser atribuído ao ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, o fato é que a gente tem agora
essas investigações. Vale ainda dizer que o Malafaia também é um personagem que eles querem manter na coleira porque ele tem muita influência na direita, sobretudo na direita bolsonarista. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto também é que eles criminalizando os discursos da direita, eles criam um choque, um imenso choque em todo mundo fica com medo. Nas eleições ninguém fala, ou se fala, fala com receio, começa a ter dedos e assim por diante. E fora que eles jogam uma imensa cortina de fumaça, porque tudo o que deveria nesse momento estar sendo discutido é o Messias sendo aprovado para o STF, é a CPI do crime organizado, pedido de indiciamento de 3 ministros do STF e do Gonê, e é caso Master, com o ministro Toffoli, com uma suspeita de receber valores por intermédio de um escritório, como a gente já fez vídeo aqui no início dessa semana, e mesmo o ministro Moraes com suspeita de receber parte de imóveis de luxo, e em claro, situações que poderiam se configurar crime, poderiam se configurar inclusive como corrupção passiva. Ninguém está falando disso, todo mundo está falando das pessoas da direita que estão sendo atacadas pelos ministros. Por quê? Porque é isso que eles querem, jogar uma cortina de fumaça e tirar o seu foco, ou o foco dos holofotes da mídia, do que importa. E o que importa é que eles estão cometendo supostos ilícitos e precisam ser investigados. Os ministros é que tem que estar nos holofotes e não a direita. Eles fazem um jogo de cena, um ilusionismo, tiram dessa mão para colocar nessa, e enquanto você olha para essa aqui fica se movimentando para afastar da mídia tudo aquilo que eles, ministros do STF, fizeram. Meus caros, amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma live para minha